Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente é a Mariana Ohata. Bom, a Mariana Ohata fez parte de talvez a melhor geração do triatlon feminino nacional. Então teve Carla Moreno, teve Sandra Soldan, teve Fernanda Keller também ali no começo da carreira. Então foi muito legal conhecer um pouco dessa história. Ela é de Brasília, uma conterrânea, então ela contando também como é que eram as competições lá, como é que era a vida dos triatletas na década de 90. Então ela contou um pouquinho. Ela começou com apenas 12 anos no esporte, então foi bem legal. Ela era nadadora. Ela contou um pouco sobre essas classificações olímpicas, claro, o relacionamento dela com o Colucci. Ela é casada com o Reinaldo Colucci hoje, então também ela contou um pouquinho de como essa história começou. Contou sobre o caso do doping dela em 2009, que encerrou a carreira dela ali como triatleta profissional. Ela contou também um pouco detalhes desse evento aí que aconteceu, marcou a carreira dela, e também depois do que aconteceu com a filha nascendo no ano seguinte, Reinaldo em Kona, ela abrindo a assessoria dela. Então foi mais um papo muito legal. A Mariana é uma pessoa muito querida. A gente pôde ver no GP, quem acompanhou a transmissão do GP viu ela na live, falando com a gente, interagindo com a galera, o carinho que os torcedores têm por ela. Então foi muito legal conversar com a Mariana Ohata. Então, mais um MTCast para vocês. Espero que vocês curtam. Mariana Ohata, tudo bom, Mari? Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço. Fizemos um convite ao vivo ali na transmissão do GP, então... Pois é, né? Se não rolasse... Para dizer não, ia ter uma galera ali para xingar lá, falar, ó, a Mariana não quer aparecer, virou estrela. Brincadeira. Pois é. Foi bem legal aquele dia. Eu aproveitei que te vi lá, né? Como a gente estava falando aqui offline, né? Você não parou aquele dia de para cima e para baixo. Tinha aluno teu, tinha o Reinaldo competindo. Eu falei, bom, aproveitar que ela parou aqui, deixa eu catar logo agora, fazer o convite logo, senão depois eu não acho mais ela. Não, e a emoção de reviver tudo aquilo, né? Sensação de competição, né? Aqui em casa, nossa, eu fiquei doidinha aquele dia. Cheguei em casa, parecia um zumbi. Bom demais. Bom, antes da gente continuar aqui no podcast, falar rapidinho da Z2. Então, a Z2 Foods é a nossa patrocinadora aí já há algum tempo, também patrocinador do Reinaldo Colucci, então tá no Z Squad aí deles. Então, vamos deixar aqui, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, tá o QR Code aqui em cima. Quem estiver pelas plataformas de streaming, a gente deixa o link aqui embaixo para você comprar o seu Z2 e conhecer mais o gel. Me salvou hoje no pedal também o gel da Z2. E, bom, vamos lá para o papo. Mari, né, minha conterrânea, eu fui pesquisar, né, fazer toda a pauta de hoje. Mapeamento. Você começou no teatro com 12 anos de idade, é isso, 12 anos. Eu tava fazendo de 11 para 12, né? Foi final de 90, 1990. Lá em Brasília, né, tinha um campeonato de triatlo infantil com 5 etapas, e aí eu fui convidada pelo meu professor de educação física na época para participar, né, da prova, uma provinha no Parque da Cidade, ali dentro mesmo, aquele laguinho dos patinhos, né, do pedalinho, e aí eu fui fazer a prova, foi uma delícia, ganhei a prova, inclusive, e aí foi quando teve esse momento de transição aí da natação, porque eu já vinha da natação, né, eu já nadava há bastante tempo, e aí eu quis largar a natação para fazer o triatlon, né? A natação não te pegou tanto assim, não? Não pensou em... Na verdade, desde que eu me conheço por pessoa, eu nado, né? Meu pai foi nadador há muito tempo, campeão mundial de natação, e eu nadei por muito tempo na ABB, né? Desde a escolinha, eu passei um mês na escolinha e depois eu já passei para a equipe principal, e desde então eu nadava estilo, né? Eu não era nem nadadora de crawl, eu nadava o peito, nadava o medley, e nesse mesmo ano, na verdade, acho que foi 89, eu fui campeã brasileira no sem peito. E assim, a natação, para quem conhece bem, é bem chata, né? Inclusive, hoje a coisa que eu menos faço é nadar, né? Eu não consigo entrar numa piscina, apesar de estar na piscina todo dia, eu não consigo entrar numa piscina. E, pô, uma criança, né, uma menina de 11 para 12 anos, conhece o triatlo, né, depois de ficar contando azulejo uma vida inteira, não, quero fazer esse triatlo aí, esse negócio aí que eu quero fazer, entendeu? Pedalar, correr, nadar, aquela confusão inteira. Então, eu fui meio que lá, mas houve um momento de transição ainda, eu competi bastante pela natação, depois eu mudei para as provas mais longas, né, 400, 800,
Mas fui largando o treino de natação para focar no treino de natação para o triatlon, né? E como é que era o cenário de triatlo nessa época lá em Brasília? Agora, curiosidade de brasileiro. Essa época foi uma das melhores épocas, eu acho, do triatlon brasiliense, porque foi quando o Leandro estava competindo, o Manzan estava competindo, a Glaé também competia, e foram os nossos espelhos naquela época, né? Eu ouvi até o Manzan falando no podcast dele que era aquelas provas de sábado à tarde que a gente ia para encontrar a galera, né? E como a gente estava começando a se envolver com esse mundo do triatlon, era o nosso programa de sábado à tarde, e assistir o triatlon no clube Motonáutica, né? No clube da aeronáutica. E a gente ia, e eu me lembro que as provas eram super cheias, a gente super se envolvia com todo mundo, tirava foto, aquela coisa bem tiete, assim, e tinha muito brasiliense, né, triatleta brasiliense fazendo as provas, e foi uma época que o triatlon explodiu mesmo, assim, né, e uma época bem gostosa também até de se lembrar, porque a gente era um grupo de meninas, né, de meninas mesmo, que a gente ia, sábado tem triatlon, sábado a gente vai assistir o triatlon. Então era Manzan, era o Leandro, era a Glaé, era a Célia Rejane, Cláudia Daltro, aí tinha o Paulo Guimarães, essa galera mais jovem estava aparecendo, né, o Kenny, que até hoje está inativa. Assim, foi uns anos dourados, assim, do triatlon brasiliense, né, e foi quando a gente começou a fazer também. E o Sérgio Totti já organizava a prova nessa época lá, ou não? Cara, na verdade, a Aninha competia, né, a mulher dele, e era super, ela nadava muito, assim, que ela fazia umas provas de natação, assim, absurdas, e eu acho que ele competia também, depois que ele entrou como organizador de prova, mas eu me lembro muito mais da Aninha competindo, né, porque ela tinha uma super natação, sempre saía na frente na água, pedalava bem, mas ainda não era época do Toches, não. Era uma outra galera. Ele já está um tempo. O Toches é para sempre fazendo prova, né? Exato. E o lago, nessa época, a galera não usava o lago ali para fazer treino, prova, nada? Então, na verdade, o lago não era tão explorado como ele é hoje, né? Hoje você tem aquela orla toda legal do Pontão, você tem aquela ciclovia beirando o lago. Naquela época não era assim, você usava o lago via clubes, né? A gente tem, para quem conhece Brasília é dividido em setores, né? E o setor de clubes, ele era muito explorado, o lago era muito explorado via setor de clubes, né? Então, assim, a gente não usava muito para treino, para fazer, como faz hoje, transições, para dar aquela nadada no final de semana, muito mais quando tinha prova, tinha alguma travessia que a gente usava, mas começou a se usar um pouco mais depois, né? E eu acho que hoje hoje eu acho que é o momento que mais está se usando o lago lá em Brasília, né? Porque você tem um acesso muito fácil, né? Pelas orlas que se fizeram, os parques que estão ali na beira do lago, né? É verdade. E aquela, até agora tentando lembrar também como é que era a geografia da época lá, nessa época 90 e pouco, eu tinha 6, 7 anos. E lembrando, ali no Lago Sul também não era tão... Tinha umas casas ali no Lago Sul, né? Até, né, falando para a galera, quem viu a prova, a cobertura que a gente fez da PTO, e a cobertura que até a Mari fez, a gente fez a PTO em junho, você fez em dezembro, e o Bonder. O Bonder. Né? Ali, aquele trecho é todo novo, né? Aquele trecho ali tudo novo ali. Ponte, é novo, assim, eu tô falando, não, novo deve ter 20 anos. Eu tô 13 anos fora de Brasília, deve ser 20 anos. Mas o Lago Sul realmente era inexplorado, né? Porque era só as casas ali, né? Que da região, você não vai estar na casa do outro para nadar. Exato. E não tinha... E os clubes. E os clubes, né? E tem que ser sócio, né? Exatamente. Mas hoje é legal demais aquele trecho de Brasília. E eu acho, não é porque eu sou de lá, que a gente é de lá, mas Brasília é uma das melhores cidades para você praticar, principalmente o ciclismo, né? Com certeza. As vias são muito largas, são muito distantes, né? Então, consegue fazer um pedal de... Até brinquei com o Totti, né? Falei, cara, dá pra fazer um 180 ali sem repetir nada, sem ir uma volta. Não, outro dia, eu sempre que eu vou para Brasília, né? Minha família ainda mora lá, eu levo a bike, né? E outro dia eu fiz 90 quilômetros lá, uma volta só. Uma volta, consegui completar 90 e, putz, onde você faz isso, né? Ir em meio ao trânsito, as avenidas, enfim, era no sábado cedinho. Realmente Brasília tem esse diferencial, né? Apesar de já estar com um volume de carro muito maior, eu sinto bastante diferença da época que eu morava lá para hoje, mas mesmo assim você ainda consegue treinar bem lá, né? Lá é
Quando eu vou para lá também, meus pais moram ali na 23 do Lago, nos condomínios. Pega a bike, sai, sem rumo, passa no Lago Sul, tem sempre acostamento, enfim, dá para treinar bem. Então, galera, vão a Brasília treinar, que é muito bom treinar lá. Só não vão entre julho e setembro, que é seco pra cacete. É seco pra caramba, é verdade. E Mari, dessa época que era mais, digamos, diversão, que vocês iam lá para encontrar a galera, fazer a resenha, como é que surgiu isso de falar, pô, essa brincadeira pode ser legal, posso fazer disso minha profissão? Como é que surgiu isso? Então, assim, eu sempre falo que eu tive o apoio fundamental dos meus pais, né? Então, quando eu ganhei essa primeira prova, meu pai já quis comprar uma bicicleta para mim. E no dia que eu competi, eu usei uma bicicleta emprestada, eu não tinha bicicleta, né? E era uma bicicleta toda montadinha, pequena. Eu comprei essa bike e meu pai falou, não, então agora a gente tem que aprender a pedalar, a gente tem que aprender... Eu já corri um pouquinho por causa da natação, né? Mas vamos começar a focar nesses treinos. Então, era um grupo de meninas, né? Então a gente já nadava todos os dias, 2 vezes por semana a gente começou a pedalar com um ciclista, que na época era o Eustáquio, né? Ele ensinou a gente a parte técnica do ciclismo, e a gente corria também 2 vezes na semana, assim, aleatórios, né? Uma quarta, uma sexta, uma segunda, uma quinta, mas a natação era todo dia. Aquela época tinha muita prova em Brasília, né? Além do Campeonato Brasiliense Infantil de Triatlon, tinha o Brasiliense Infantil de Biatlon, né? Que hoje é o duatlon. Eram 5 etapas de triatlon, eram 3, 4, 5 etapas de duatlon, e na nossa categoria de idade. Então, assim, a gente pedalava, por exemplo, no duatlon era 2, 10, 1 a distância, sabe? E o triatlon é 300, 10, 2. Então, a gente começou a fazer todas essas provinhas, né? Final de semana sim, final de semana não, e junto, inclusive, tinha prova que era junto com o adulto. Então, a gente, além de competir todo final de semana, final de semana a gente competia com né, as estrelas do esporte, né, em Brasília. Então, eu fui crescendo dentro dessas provas, e eu me lembro que eu ganhei, assim, muitos campeonatos, né, uns 2, 3 anos ganhando todas as provas, e eu falei, bom, então agora eu tô deixando a natação mesmo, para focar no triatlon, né, e foi, como eu falei, uma fase de transição, né, porque eu ainda nadei um pouquinho, competi ainda piscina, mais um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, e só que já focando no triatlon, né, então isso foi 90, final de 90, 91, 92 eu fui para o Troféu Brasil, em Santos. Saía da escola na sexta-feira, na hora do almoço, meu pai pegava o carro, a gente ia para São Paulo, de carro, aí eu treinava em São Paulo, porque minha família também mora lá, né, sábado à tarde descia para Santos, aí a gente fez o Troféu Brasil, que na época era short triatlo, né, era o sprint, e eu fiquei entre as 10, né, no Troféu Brasil, entre as 10 e meia, a Fernanda Keller, e meio a Adriana Piasecki, Cristina de Carvalho, Rosana Merino, e aí eu falei, nossa, agora eu acho que eu posso pensar realmente em fazer só triatlon, né, porque eu tô entre as melhores, eu fui top 10, e tinha top 10 profissional, né, da elite, e tinha o top 10 geral, e eu fui no geral, só que era praticamente a mesma coisa, que eram as mesmas pessoas, né, e aí eu falei, pá, então agora eu quero realmente me dedicar ao triatlon, não quero mais saber de nadar, competição de natação, agora eu quero treinar, e foi aí que eu comecei realmente a engatar nessa rotina de treinos para o triatlon, né, então eu estudava de manhã, nadava na hora do almoço, aí eu tive que mudar os horários de sessões, né, de natação, porque a natação era sempre à tarde, e aí um dia pedalava, um dia corria, um dia pedalava, um dia corria, foi aí que eu comecei com essa rotina de treinar e competir para o tri, né. Mas quando você chegou nesse Troféu Brasil, você já sabia quem era a Fernanda Keller, quem era... Não, a gente chegou lá e, assim, a gente sabia por meio de revistas, né, porque na época era revista, né, então era Pista Esporte, era Trek, aquelas revistas que contam a história desses esportes com bike, né, então a gente via por conta disso, vamos para o Troféu Brasil. Como que a gente descobriu o Troféu Brasil? Porque o pessoal de Brasília pega um ônibus, vai todo mundo para Santos, então a gente também vai, vamos lá, vamos fazer uma prova maior, né, a gente só competia Brasília, os campeonatos infantis e até os campeonatos adultos que tinham em Brasília, né, tinha umas provas bem legais também, promocionais, que aconteciam lá, e a gente também fazia, e aí, um belo dia a gente falou, vamos fazer o Troféu Brasil de Santos, que é uma prova legal que todo mundo vai, e é uma prova mais curta, né, e aí a gente foi, e aí lá que a gente realmente viu a realidade, né, porque a gente via tudo por revista, e
foi aquela bagunça, aquela festa, né? O Troféu Brasil, a galera que talvez tenha começado recentemente no triatlon, não viu a época áurea, eu peguei o finalzinho da época áurea, acho que do Troféu Brasil, mas que era insano, né? Muito patrocinador, muita gente vendo, Muita aparecia na gente mídia depois. competindo, era bem legal. Todo mundo... A gente competiu, eu competi lá até 95, 92, 93, 94, eu sempre era a garotinha mais nova, que chegava chorando, né, nas etapas do Troféu Brasil, porque era sempre uma emoção, né, eu disputava com a Márcia Ferreira, depois eu disputava com a Glaia, daqui a pouco eu estava disputando com a Fernanda, eu sempre era a mais novinha das meninas, né, e sempre pódio, sempre top 10, e foi aí que eu comecei a ter esse relacionamento com o patrocinador também, né, eu consegui alguns patrocinadores bem legais na época. Então, eu fui até 95 fazendo, o Troféu Brasil era o meu calendário principal do ano, né, eu fazia as provas de Brasília, o Campeonato Brasiliense, ainda fazia o infantil, porque ainda tinha idade para isso, né, e fazia as provas principais do meu circuito nacional, era o Troféu Brasil. Isso era com 14, 15 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Imagina, chegou lá, você já não é alta, né? Chega lá, com cara de criança, top 10, fala, o que está acontecendo? Não, eu sempre fui a garotinha que chegava chorando, sempre. Algodão doce, tem uma etapa que eu cheguei com algodão doce, nossa, eu sempre tinha esse apelido, então quem me via na rua falava, você é a menina de Brasília, a garotinha que chega chorando, sou eu. É bom, foi um tempo bem... Já foi criando essa imagem, já vira, patrocinador gosta, né? Mas foi bem legal, porque... foi onde realmente eu comecei a ver o triatlo com os outros olhos, né? Eu quero me profissionalizar nisso. Nessa época eu fechei o patrocínio com a Reebok, com a Lompoc, que era uma marca de roupa, né? Também super, super bacana, que estava entrando no triatlo. Então, assim, eu já tinha um salário, né? Eu já tinha marca de tênis e eu já tinha uniforme. Então, assim, para mim já era um negócio praticamente que uma carreira a seguir, entendeu? Só que em 95, surgiu a oportunidade de eu estudar nos Estados Unidos, de fazer o intercâmbio. E eu também queria ir fazer o intercâmbio, porque eu queria aprender o inglês. E meu pai falou, Mariana, se você não for agora, eu acho que você não vai depois, né? Porque você vai se envolver muito mais com o triatlon e a sua carreira vai estar num momento que provavelmente você não vai poder largar. E eu ia lá como estudante mesmo, eu fui tipo Rotary, né? Não foi pela Rotary, mas... eu fui ficar em casa de família, um ano estudando fora, e aí eu meio que deixei o triatlo um pouco de lado para ir para os Estados Unidos, e fiquei lá um ano. E lá nada de triatlon mesmo, não conseguiu treinar? Não, lá eu só consegui, eu fui para um lugar muito frio, né, eu fui para Iowa, que já é lá em cima, né, e é um lugar que neva bastante. Dos 11 meses que eu fiquei lá, praticamente 6 foram nevando, 5, 6, assim, muita neve, muito frio. Mas eu corria lá, né, aí eu fiz parte do time de cross country, inclusive fui a melhor corredora da equipe, fui para os States, né, que para ele é a principal competição. Depois eu participei porque lá eles fazem os esportes por estação, né, então primeiro começa com cross country, depois vai para os esportes de inverno, então são esportes dentro de quadra, depois o track and field, que é na primavera. E como eu era a principal corredora, eu corri muito, né, eu cheguei lá já correndo e participei das provas e dos campeonatos. Aí quando deu o inverno, eu fiquei treinando indoor, né, o indoor era correr dentro de quadra, dentro de uma quadra de basquete, e dando volta para cá, dando volta para lá, e de vez em quando eu me arriscava na neve, e aí eu ia participar do track and field, correndo as provas mais longas, né, só que eu me machuquei, eu tive uma canelite muito séria, assim, que eu me lembro que eu pisava no chão e doía, mas doía muito, e eu chorava porque eu queria correr, e meu treinador falava, não, vamos fazer um gym, vamos treinar força, vamos ficar forte para a gente voltar, só que eu não consegui voltar no track and field, e aí eu parei a corrida mesmo, assim, até voltar para o Brasil, mas eu corri bastante lá, né, o cross country. Esse negócio dos Estados Unidos é legal, e até, não sei se você viu recentemente, a NCAA agora tem o triatlon feminino. Sim. O masculino não entrou, mas o feminino já entrou. Então, também é uma oportunidade legal, né, da galera... Não, lá é outra realidade, né? Eu fui muito nova, eu fiz o Junior Year lá, porque geralmente você faz o Senior, né, que aí você se forma e volta para o Brasil. Eu fiz o Junior. E aí eles até me ofereceram uma bolsa para high school ainda, né, porque eu não ia para a universidade, eu ficar lá mais um ano
correndo pela escola, né, e me formar lá, só que eu não quis ficar, porque primeiro que era um lugar muito frio, eu doida para voltar para o Brasil, já não aguentava mais ficar longe, falei, não, deixa, eu volto outra época, eu não queria mais ficar também em Iowa, né, apesar de ter adorado a experiência, tudo, né, e levo comigo até hoje, porque por isso que eu consigo me comunicar em inglês, mas eu quis voltar, porque eles tinham oferecido eu ficar lá mais um ano, e não precisaria ficar numa casa de família, né, eu poderia, sei lá, escola, ou procurar um alojamento, alguma coisa nesse sentido, mas eu não quis ficar, né, então eu voltei. Mas eles lá, eles dão muito valor a isso, né, pô, primeiro se você se dá bem no esporte, você tem que priorizar, né, o seu treino, o seu horário de treino, depois você vai estudar, você faz a prova depois, se você faltar a prova, você marca, remarca, entendeu? Então, assim, é bem diferente daqui, né. E tem a responsabilidade de continuar estudando, né? Que você falou. Com certeza. Mas, assim, da obriga, você tem que estudar, né? Não sei. Você tem que fazer os dois em paralelo, né? E é legal também, acho que os Estados Unidos tinha feito isso, né? A USA Triathlon, quando acharam a Gwen Jorgensen, foi num programa desse, de ir faculdade, pegar quem já sabia nadar e quem já corria, ou track and field, ou cross country, e falou, a bike a gente ensina, não tem problema, mas preciso que você saiba nadar e correr. E aí, uma das meninas saiu foi a Gwen Jorgensen nessa história, né? Então, eles sempre olham o atleta completo, né? Não só vou ver se o cara já é triatleta pronto. Não, talvez ali já tá peneirado. Vamos ali na base ver se a gente acha alguém, né? É que nem hoje, né? A gente fala, tem que um moleque nada, pô, mas ele gosta de pedalar? Ele dá uma corridinha, né? Você já começa você já começa a pesquisar a vida do menino para ver se ele se interessa, né? Porque pode ser que apareça um novo triatleta aí, né? Eu falei, acho que foi com o Marquinhos Fernandes, teve outros, agora me fugiram os nomes, mas a maioria também veio da natação e estava frustrado com a natação, ou estava naquele limite do tipo, eu sou bom, mas não o suficiente não para tanto. Falo, tá ali, tem que ficar na beira da piscina, ver quem está meio puto com o treino da natação, fala, vem cá, dá uma corridinha aqui só para a gente ver se você sabe. Antigamente era assim, né? Antigamente o cara vinha de alguma modalidade diferente, né? Principalmente da natação, mas hoje a gente já vê os triatletinhas sendo formados, né? Ele já tem as escolinhas, né? Ele já vem prontinho para treinar e competir, né? Mas antigamente era isso mesmo, via de uma outra, ou vinha da piscina, ou vinha de uma corrida, né? Isso era de É engraçado você estar falando de já formar triatletas, mas acho que hoje a gente tem menos competições infantis, né? Como tinha na tua época. Com certeza, muito menos. É curioso isso, né? Muito menos. Formam triatletas, mas eles não podem ter essa parte lúdica, pelo menos de competir, não competir valendo, né? Para competir com os valores infantis. Isso é verdade. Isso é verdade. O Gustavo Abad faz, é o pessoal lá que a gente está falando de Pirassununga antes, né? Que é o pessoal da Blue Series, eles fazem o infantil. É um barato ver a criançada fazer. Não, eu todo ano aqui eu faço uma corridinha infantil também, chama Primeiros Passinhos, né? A gente não fez na pandemia, lógico, mas, nossa, é muito legal. É só corrida, né? A última que a gente fez, teve até a categoria engatinhantes. Então, o neném engatinhava, tipo, 3 metros, assim. E você precisa ver como que era a emoção dos pais de ver aquela criançada engatinhando para chegar bem ali na frente, né? Então, assim, eu faço isso, eu tenho um projeto com uma grande amiga aqui em São Carlos, ela também é mãe, e de levar a atividade física, né, de alguma forma, envolvendo a família, todo mundo junto, né? Então, o pai participa, a mãe participa, e a gente fez umas 5 edições dessa corridinha já, porque com a pandemia a gente não conseguiu fazer, né? Mas vamos ver se esse ano a gente consegue voltar com a Primeiros Passinhos. E o mais difícil, na minha opinião, é segurar os pais, né? Que os pais são competitivos. Nossa, é tão divertido que você chega a ser preocupante, sabe? Calma. Porque, nossa, mas é muito legal porque envolve a família inteira, né? E a criança fica super empolgada, ela se acha, assim, super importante, tá ali competindo com toda a família. Então, é uma sensação muito gostosa, né? A gente fica muito feliz quando a gente faz. Envolvido no meio do que o pai está envolvido também, se sente importante, talvez, para o pai ou para a mãe, né? Com certeza. Mas essa coisa dos pais, eu lembro, eu fiz o duatlon aqui do Blue Series, aí depois teve o infantil, só lembrava o louco que eu tô falando, senhores pais, por favor, dá espaço aos outros competidores, senhores pais, deixa as crianças.
Cara, mas eu não posso falar muita coisa não, porque eu sempre fui assim com a Luana, né? A Luana, ela faz ginástica, ela joga tênis hoje, né? Mas ela fez futebol, né? Enfim, e, por exemplo, no futebol, ela era a única menina. Então, fazia um mega laço nela, assim, né, na cabeça, e a gente ia fazer o campeonato, e eu torcia, aí eu ia lá no meio, tirava foto. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Junta todo mundo. Sabe? Então, assim, eu era a mãe mais maluca, mas eu tava ali, na ginástica, quando ela faz a apresentação, eu sou a primeira ali na frente para filmar tudo, não perder um lance, sabe? Então, assim, eu não culpo os pais, não, sabe? Eu entendo perfeitamente o que acontece. Já fica a dica para os organizadores, assim, se virem Mariano Rato em algum lugar, tira... Bem isso. Deixa um segurança. É live, sabe? Tipo, putz, deixa eu entrar aqui, não entrar ao vivo, vem cá. Eu adoro, ixi. Eu sou mega torcedora também. Ô Mari, quando nessa pausa para os Estados Unidos, teve esse ganho, obviamente, de aprender inglês, mas você se arrependeu, de certa forma, de falar, puta, tô abrindo mão do triatlon nesse momento? Eu cheguei a pensar bastante nisso, né? Mas eu pensei, pô, eu vou fazer 15 anos, né? Na verdade, eu ia fazer 16. Eu não vou ter essa oportunidade de novo. Eu sofri pra caceta, assim. Nossa, foi uma época que não tinha celular, não tinha internet, então era carta escrita à mão, era Embratel 0800. Todo domingo de noite eu falava com meus pais, porque era o horário mais barato. E só que assim, eu falei, se eu também não for agora, quando que eu vou, né? E já que eu quero aprender inglês para viajar o mundo, então eu preciso fazer parte disso, porque meus primos também estavam indo, né? Cada um foi para um lado dos Estados Unidos. E, assim, bateu aquele aperto no coração, né? Inclusive, eu usei o dinheiro de patrocinador para pagar essa viagem, né? Essa época eu ganhava em dólar até. E foi bom porque eu consegui pagar tudo. E meu pai falou: agora que você está aí, você fica. E eu fiquei. Foram 11 meses assim, mas quando eu voltei para o Brasil, foi em 96. Primeiro eu tinha que perder algum peso, né? Porque quem vai para os Estados Unidos sabe, não tem jeito. Não tem, minha mãe era cozinheira, enfim, não teve jeito. Aí tive que perder o peso, mas foi, né, eu comecei a voltar aos treinos, a rotina de treino para o tri, né? Então eu voltei a nadar um pouquinho, voltei a pedalar um pouquinho, eu já estava correndo mais, né? Por conta das lesões, eu estava correndo menos, mas aí eu voltei a essa rotina e fui perdendo peso, fui entrando numa provinha ou outra lá em Brasília. E em 97 eu já estava voltando a competir, né? Tanto que em 97 fui campeã brasileira. Mas assim, eu tive que adquirir todos esses hábitos de novo, né? Voltar essa rotina, voltar a estudar, porque como eu tinha feito o segundo ano lá, eu precisava fazer o terceiro ano aqui, prestar o vestibular para entrar na faculdade, aquela confusão toda. Mas eu consegui encaixar toda essa rotina, essa coisa de voltar à vida no Brasil, inclusive com o estudo, né? Com o segundo grau para fechar. E em 97 eu voltei às provas, né? As provas, não só as provas de Brasília, mas também as provas do circuito brasileiro, né? A gente tinha o Campeonato Brasileiro da Confederação, eram 3 etapas, se eu não me engano. E eu também coloquei elas no calendário, né? No calendário do ano. E esse ano eu já fui até campeã brasileira, que foi uma prova em Fortaleza, em 1997. Então dá para ver que era a escolha certa, né? Então, aí depois, assim, eu falei, nossa, ainda bem que eu fui, né, porque eu perdi alguma coisa? Perdi, mas eu acho que era um momento ideal, foi aquele momento, né? Se eu deixasse para ir mais para frente, eu acho que eu não iria mais, porque daí começou aquela questão da vaga olímpica, 98, 99, 2000 já ia ser estreia do triatlon nas Olimpíadas, então eu falei, não, imagina, nunca ia fazer isso, né? Eu ia ter que focar nessa corrida olímpica aí. E a vida de atleta é tão injusta às vezes, né? Que você falou, você foi para lá e lesionou. Aí você fala, não vou, que eu quero ir para o triatlo. Aí é um tombo de bike, é uma lesão, você perde 6 meses de bobeira, fala, eu não fui. E você tinha não, só 15 exatamente. anos também, né? Então, tipo, tinha muita coisa pela frente. Adulta, né? Uma adulta querendo viver as coisas. Meu pai só falou assim, você vai ficar aí, pronto. Vai ficar aí até o final, tá bom, pai, então eu fico. Tanto que nenhum irmão meu fez, né? Eu fiz meu primeiro fazer, mas nenhum irmão meu quis se aventurar no intercâmbio, né? Não, vamos não. Vamos não. Chega. Então, o teu pai era um apoiador do esporte, mas também sempre deixou... Sem estudo não tinha esporte, era isso também? Não, E ele sempre falou para mim, né, Mariano, a vida de atleta de alto rendimento, ela não vai durar a vida inteira, ela é curta, então você tem que aproveitar.
Ao mesmo tempo que eu tinha que estudar, eu tinha que tirar notas boas, né? Eu tinha que mostrar o serviço na minha única obrigação de estudo, né? Então, assim, eu tinha os dois muito bem resolvidos, né? E meu pai e minha mãe me apoiando sempre. Então, isso foi muito bom para mim, porque chegou uma fase, que é aquela fase e agora? Eu estudo, eu trabalho, eu treino, e eu sabia que eu ia treinar, né? Tanto que as meninas com quem a gente começou, todas optaram pelo estudo, né? E eu falei, não, eu vou continuar treinando, mas eu vou continuar estudando. Tanto que eu levei 16 longos anos para me formar, por exemplo, em educação física. Mas eu entrei, fiz o vestibular, passei na Católica e comecei a cursar em 96 mesmo, a educação física, né? Então, assim, eu tinha isso como uma responsabilidade, estudar e treinar. Mas lógico que o triatlo era o esporte, né, era prioridade. Mas eu levava o estudo sempre do jeito que dava, mas levava, né? Que também chegou o momento que você fala de corrida olímpica, não tem jeito, não tem que definir, o foco tem que ir para algum lugar, né? Aí foi quando eu comecei a trancar a faculdade, porque a gente começou a viajar muito, né? Quando a gente realmente soube que o triatlon ia estrear em Sydney em 2000, bom, então o que a gente tem que fazer agora? Circuito mundial, quais são as provas? Aí a gente já mapeava todas as provas, que aí nessa época, em 98 eu entrei no Pão de Açúcar, né? Eu entrei na equipe, e a gente tinha um manager, né, na época, que organizava as coisas para a gente, né, que traçava as estratégias, né, do ano. Então, a gente, junto com a confederação também que ajudava, a gente já estava fazendo esse plano olímpico, né, o que a gente tem que competir, como a gente tem que pontuar, quantas vagas a gente vai abrir, né, eram 3 vagas no masculino e no feminino, e a partir daí a gente começou a correr atrás disso, né, literalmente correr atrás dessas vagas. E você lembra quantas etapas você fez para classificar países? Nossa, eu não me lembro, assim, para te falar de pronto, mas foi bastante coisa, porque 98, 97 a gente já fez algumas provas que valiam um ponto mínimo, né, 98 a gente viajou bastante, mas eu me lembro que em 98 eu me machuquei. E aí eu fiquei um tempinho sem competir, treinando, mas sem fazer as provas, né? Aí em 99 a gente tinha os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, que já valia uma vaga, e tinha o circuito mundial. Esse ano a gente viajou muito, a gente fez Canadá, a gente fez a Europa, a gente fez os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, só que eu me lembro que no final do ano a gente já tinha as 3 vagas, porque a Carla ganhou, foi prata em Winnipeg, e a gente, por pontuação, eu e a Sandra, a gente entrava também com mais 2 vagas, né? Então, assim, eu me lembro que final de 99, que foi o ano que a gente viajou bastante, a gente já estava classificado para Sydney. Inclusive, em 99, a gente fez o evento teste, lá em Sydney mesmo, no local da prova. Então, assim, 2000 a gente fez, 2000 a gente fez o evento teste em abril, e a Olimpíada foi em agosto, né? Então, a gente já estava nessa corrida olímpica aí, mas 99 foi um ano que a gente viajou bastante. Nossa, era muita viagem. Eu chegava em casa, nem desfazia mala, já era qual que é a próxima, aí ficava um mês fora, né, enfim. Mas hoje é o que eu mais sinto falta, né, dessas viagens. Eu sinto bastante falta. Muita falta. Vejo Reinaldo viajando e falo, meu Deus, me leva, me bota na mala. Eu tinha conversado, acho que foi com o Diogo Sclebin, quando ele fez um panorama de quantas coisas ele fez, quanto tempo ele passou fora de casa, assim, não sei, se não me engano foi a do Rio, e era bizarro, porque ainda mais o circuito não tem muita lógica, né, a prova às vezes é na Ásia, e daqui a pouco ela volta para a Europa, daqui a pouco ela volta para o Japão, e daqui a pouco, a Ásia de novo, né? Mas vai para o Japão, vai para a Austrália, depois Estados Unidos, México, depois volta para a Europa, você, tipo, não para, tem um World Cup, aí você pontua bem, não pontuei, então vamos fazer aquela outra que é lá, não sei aonde, vamos fazer, pega o avião, vai. E assim, você tinha que montar a estratégia no sentido de você, primeiro, conseguir conciliar lugares próximos, né? Então, assim, o Japão já faz essas 2 que tem lá, que era Ishigaki e Yamagori na época. Vai para a Europa, e outra, quantas provas eu vou fazer, né? Eu pontuo quantas provas? Eram 8 no circuito, eu pontuava 6, então, peraí, vamos priorizar as que a gente consegue fazer o mínimo viagem, no sentido de vir e voltar para o Brasil, né? Então, a gente tentava traçar esse plano, né? E na nossa época,
Campeonato Mundial, World Cup, e depois as provas com menos valor, né? Então, assim, a gente pegava o calendário de World Cups, fora o Campeonato Mundial, que geralmente era sempre no final do ano, e tentava traçar, mapear essa viagem, né? E eu me lembro que, às vezes, a gente ficava, por exemplo, teve uma época que a gente ia para Nice, já fazia Nice e Mônaco, né? Que eram 2 etapas que tinham no circuito. Japão também, a gente já ia para fazer Ishigaki e Gamagori, então a gente já tentava casar para não... Mas era bastante tempo fora, né? Era bastante fuso horário, nossa, era muito avião, era muito hotel, mas era bacana, assim, a gente se divertia, apesar de ser cansado, um cansaço, assim, né, de viajar. Eu me lembro que uma vez a gente foi para o Japão, a gente saiu daqui na segunda, chegamos na quinta, competimos no domingo e voltamos segunda para o Brasil, sabe? Foi um negócio muito louco, assim, porque é fuso horário, perdemos o voo, teve um campeonato mundial que a gente foi para Nova Zelândia, a gente perdeu o voo, levamos quase uma semana para chegar, mas assim, era super divertido. Era perrengue legais. Cansativo, mas divertido, E valeu a pena, né? Porque foram 3 Olimpíadas aí, fazendo tudo isso aí, e hoje é o que eu mais sinto falta, né? Das viagens, né? Por viajando, competindo, é bem bacana. E como é que foi a tua reação quando chegou essa história de nossa, meu esporte vai entrar nas Olimpíadas e eu tenho chance? Como é que foi todo esse... Porque já dizia que em Atlanta, em teoria, o triatlon entraria e não entrou, já tinha uma expectativa. Atlanta, acho que ele foi demonstração, né, se eu não me engano. Mas, assim, quando realmente foi anunciado o triatlon vai estrear em Sydney, a gente falou, nossa, então... E a gente já tinha um Pão de Açúcar do nosso lado, né? Então, foi super bacana no sentido de, a gente já tem um patrocinador que vai ajudar a gente. A gente tem uma equipe, e acho que a maioria era do Pão de Açúcar, pelo menos as 3 meninas eram. E agora é traçar metas. O que a gente vai fazer? Vamos somar pontos, né? Porque tudo tinha que ser somado, calculado, e vamos tentar abrir as 3 vagas, né? Porque as 3 competiam bem no circuito. A gente sempre estava super bem ranqueada, a gente sempre estava tendo resultados. E aí foi aquela coisa, né? Vaga olímpica, vaga olímpica. Em 99, eu me lembro que foi só pensando em vaga olímpica, vaga olímpica, vaga olímpica. E aí a Carla ganhou a medalha, já foi uma vaga. Bom, agora a gente já tem, e ela tinha pontos também no ranking, então isso ajudou bastante a abrir as 3, né? Então já era praticamente que uma realidade para a gente. Vamos ser a primeira equipe brasileira feminina no triatlon, né? Em Sydney. Então, assim, é até difícil de falar, porque a gente já estava nesse meio do circuito, né? A gente já estava competindo fora, a gente já estava... Assim. Então foi uma coisa até meio que natural, só que lógico, com outro foco, né? Olimpíadas, né? Putz, o Brasil vai estrear nos Jogos Olímpicos, vamos ser a primeira equipe, né, vai fazer parte da história, beleza, então vamos atrás disso, e assim, mas por outro lado foi uma coisa assim, super natural, porque a gente já fazia o circuito, já tinha um patrocinador que estava ajudando, é lógico que aquela pressão um pouquinho maior, né, principalmente da parte de mídia também, né, era muito repórter, era muito coletiva de imprensa, era muito, não, vamos focar nas viagens, nas provas, mas no final estava todo mundo lá, né, os 3 homens e as 3 mulheres. É a maior delegação até hoje, né? Que a gente teve em prova, em Olimpíada. E o Pão de Açúcar, eu acho que o Leandro era, acho que o Armando não era do Pão de Açúcar na época. Leandro e Juraci eram, Juraci já era. Eu, Fernando, eu, Sandra e Carla. Acho que só o Armando que não era. Depois eu vou ver. Mas também foi um baita de um projeto, esse projeto do Pão de Açúcar, né? Ficou por muito tempo. Eu fiquei 10 anos com eles e, sim... Sem palavras, né, porque eles foram, assim, apoiar e incentivar e ajudar e estar com a gente o tempo inteiro, né, a gente não tinha o que reclamar. 10 anos de patrocínio também, de dar uma estabilidade para você poder focar na tua carreira, né, de poder trabalhar, né, falar, não, deixa eu só treinar aqui. Só treinar, entre aspas, né? Senão o povo vai me matar aqui. Não é só treinar, né? Mas você não precisa preocupar. A vida não é só pedalar, deixa eu só pedalar aqui. Mas no sentido, né, que você não precisava se preocupar com outra coisa a não ser fazer o teu trabalho, né? Então isso era... Sim. O que é bem raro hoje, você ter ainda mais patrocínios que durem tanto hoje, mudou muito o cenário, né? E a gente tinha uma pessoa que era responsável por nós, assim, então, a gente precisava ver passagem, a gente precisava ver hotel, a gente não precisava se preocupar com essas...
essas parte mais burocráticas de uma viagem, por exemplo, né? Eles já estavam ali com tudo. A gente teve também, lógico, a ajuda da confederação, mas o Pão de Açúcar foi fundamental aí para a gente conseguir essas vagas olímpicas, né? Isso com certeza, sem sombra de dúvida. E eu lembro, aí eu nem tinha contato com o triatlo, mas lembro em Brasília que passava no DFTV lá, ou no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, quando passava a parte de Brasília, era você e o Leandro, ou o Manzano sempre correndo no lago lá, ou em algum lugar, botavam vocês para correr, para aparecer. Mas acho que é isso, né? Vira o esporte olímpico, entra um grande patrocinador que tem a grande mídia também com ele, acaba aparecer direto vocês lá, o povo de Brasília, fulano vai para não sei onde, vai para a prova, não sei onde, apareceu você, apareceu o Macedo. Não, e era legal, porque assim, quando eu e Leandro de Brasília, né, eu me lembro que a gente teve a maior festona no aeroporto, quando a gente chegou, foi uma recepção mega, assim, eu caí em Sydney, né, eu tive que sofrer aquele acidente, e eu, super frustrada, mas beleza, vamos partir para a próxima. Agora a gente chegou no aeroporto, eu me lembro que o aeroporto estava lotado de crianças, assim, várias escolas que receberam a gente. Falei, nossa, gente, isso porque Leandro foi super bem, né? Acho que ele foi 14º, se eu não me engano. Mas eu falei, nossa, eu caí, tomei um tombo, e eu me lembro, assim, que foi super emocionante, porque eu não esperava, né? E o reconhecimento que a gente teve foi bem bacana, né? Não só pelo fato de estar representando o Brasil, mas também ser a primeira equipe olímpica do triatlon, né? Então foi bem especial, assim, Sydney pra gente. Pelo menos para mim acho que foi o melhor momento, assim, um dos melhores momentos que eu tive na carreira. E depois ainda teve mais 2 Olimpíadas ainda, Atenas e Pequim. Teve mais 2. Foi mais... Como é que foi manter... Porque é difícil manter vários ciclos olímpicos, é estressante, é cansativo, pressão. Como é que... mas assim, quando acabou Sydney, sempre um ano após a Olimpíada é um ano fraco em termos de provas, é um ano que a gente está bem cansado, e aí eu me lembro que em 2001 eu tive uma outra lesão, eu tive muitas lesões na minha carreira, e aí eu parei, treinei menos, não vou falar que eu parei, mas eu treinei menos para tratar essa lesão, mas ainda competi em 2001, aí 2002 já começamos a pensar como fazer para classificar para 2004, né? Vamos para mais um ciclo, com certeza, né? E você ainda tinha 12 anos na época, né? Você começou com 5 anos, já tinha 12 na época. Mais ou menos isso, né? Aí eu falei, não, vamos pensar agora no próximo ciclo, né? Eu treinava com o Marcos Paulo, e ele também era do Pão de Açúcar, então agora o que a gente vai fazer? Vamos traçar agora as próximas metas, os próximos calendários, enfim. Em 2002, a gente começou a competir as provas do circuito de novo, né? Já visando pontuação para o ranking olímpico, né? E, lógico, mais 3 vagas aí, mais abertura de 3 vagas para 2004, que era Atenas. Você sentiu, esqueci, até pulei a pergunta que era um pouco mais para trás, mas você sentiu muito quando o triatlo mudou do sem vácuo para vácuo, ou você... Não, porque eu já peguei a fase do vácuo, né? A maioria das provas que eu fiz... O que eu fiz de prova sem vácuo? As provas do Troféu Brasil. Porque depois eu já peguei bastante prova com vácuo. Inclusive, as provas da Confederação também eram provas que o vácuo era permitido. Até por conta dessa fase, dessa transição, né? Então, eu não senti muito. E, assim, eu já nadava bem, então eu saía já na frente, né? E aprendi a pedalar. Lógico, no começo eu sofri um pouquinho, porque eu corria bem, mas como eu já estava ali na frente, eu tinha que me manter naquele pelotão, né? E aí, eu finalizei a carreira com os 3 bem equilibrados, mas assim, eu não tive essa fase de sair do sem vácuo para o vácuo. Eu já estava eu já era da geração do vácuo, sim. Entendi. Aí, Atenas, Pequim, quando acabou Pequim, você tinha ideia de fazer mais uma Olimpíada ou você estava cansada já dessa distância? Não chega? Então, eu tinha a ideia de desacelerar, né? Eu me lembro que acabou o Pequim, eu falei, nossa, agora eu vou dar um tempo. Eu tinha outros projetos, né, inclusive, mas eu, em 2009, ainda fiz as provas do circuito mundial, fiz algumas no começo do ano, fiz o Ironman em Floripa, né? E foi um ano que eu também estava com muita lesão, né? E aí eu falei, gente, peraí, eu tenho que parar um pouquinho para me cuidar, né? E foi o ano do caso do doping. Então, isso também me fez parar, né? Mas, assim, eu iria continuar competindo, mais provas locais, né? Provas no Brasil.
Só que deixa a vida me levar, com certeza, porque naquela época, em 2009, eu me lembro que a Pamela estava começando a aparecer. E só tinha eu, porque a Sandra já não competia mais, a Carla também já tinha parado, e era eu sozinha e a Pamela vindo, né? E eu me lembro que a gente fez até uma prova em BH, que foi uma etapa do Campeonato Brasileiro, eu ganhei a prova, ela foi segunda, eu falei, eu vou continuar, já que só tem a gente feminino, né? Mas eu tive que parar, né? Por outros motivos, e eu acho que se eu continuasse, de repente, tentaria um outro ciclo, né? Porque, inclusive, eu já estava me envolvendo com o Reinaldo, e ele ia fazer mais um outro ciclo, ele foi para Londres, né? Então, de repente, eu ia entrar nessa onda aí, ia tentar ser uma Nicola, né? E tentar mais uma Olimpíada com 35, 36 anos, né? Na época. Você não conseguiu fugir do triatlo, né? Não teve jeito, né? Você não conseguia fugir do triatlo, né? Com o Reinaldo, falando de Olimpíada o dia inteiro, você ia acabar fazendo, né? Não ia ter jeito. Não tem jeito, aqui não tem jeito. Mas teve uma época que eu não quis muito saber, não. Depois a gente voltou à realidade. Você falando uma coisa interessante, eu tinha notado aqui, que é o gap, né, o de gerações, né? Eu acho que a gente teve uma geração, talvez a melhor feminina do triatlo no ano 2000, 2004, e aí tem um buraco gigante onde aparece a Pamela, e hoje talvez, eu gravei com a Luísa recentemente, eu acho que a gente tem uma geração boa, e eu não quero comparar gerações, também acho momentos, mas uma geração forte, competitiva, né? Ela, Vitória e DJ, mas que também já são atletas, pelo menos a Luísa DJ já tem 28 anos, então, e olhando para trás já não tem ninguém, assim, o que você vê desse, por que desse gap, na tua opinião, e do gap anterior e esse atual, assim, o que você vê? Eu acho muito preocupante, sabe, Gabriel? Porque, assim, é o que você falou, eu venho de uma época que tinha muita mulher competindo, era muita mulher competindo. O pódio eram 10 mulheres fortíssimas, né? Você pode ver qualquer foto do Troféu Brasil aí na época que a gente fazia. E aí veio eu, Carla e Sandra, a gente sempre competiu a nível mundial mesmo, assim, e tendo esse respeito lá fora, porque a gente tinha bons resultados, né, e aí, de repente, sumiu, né, e aí vem a Pamela e depois sumiu, aí vem as meninas agora, mas é preocupante porque até quando que vai conseguir ter menina vindo, né, porque é uma que acha aqui, uma que acha ali, então pega essa, pega aquela... E é difícil até de falar para você, porque, assim, eu posso estar sendo injusta com algumas meninas, mas não é o mesmo nível, né? Tudo bem que na época que a gente fazia era um triatlo, hoje pode até dizer que seja outro, mas, assim, o nível está crescendo mundialmente falando. E nós, no Brasil, a gente está hoje com um nível bom de feminina, né? Eu falo porque eu acompanho a Luísa, eu vejo as meninas, a Vitória, mas, assim... São elas três, né? A Jennifer, e depois, quem que vem? A gente não sabe, né? Então, assim, como é que faz para resolver isso, né? Eu não quero ser injusta, mas eu acho que vai ter outro gap ainda, né? Eu não sei, a nível mundial, a nível olímpico, que é o que a gente procura hoje, né? Que o nosso esporte precisa. Mas é difícil de falar, porque teve um projeto, quando eu vim para São Carlos, a gente tinha a CBT tinha um CT de triatlon feminino aqui. Tinham várias meninas treinando aqui. Eram muita mulher junto treinando, inclusive. Depois ele foi para Vila Velha. E aí, mas o que aconteceu? Por que acabou? Né? Porque dali iriam sair meninas que, com certeza, inclusive a Pamela estava nesse projeto, que faria, né, a história continuar, né? E hoje não tem. Hoje você pega uma menina aqui, outra ali, tem uma que está no... Eu sei que tem uma menina das escolinhas do Juraci que está aí, mas é uma, né? A Gabi, então... Mas e depois, né? A gente fica meio preocupada, meio triste, assim, porque, putz, poderiam ter várias, né, Gabis, várias Pamelas, várias Luísas, e não tem. Então, e depois das três, né? O que vai acontecer? Da onde vão surgir, né? Que a matemática é muito bruta nesse caso, brutal nesse caso, porque estou falando de 2028 já, 2024 não surgem surpresas mais, esporte de alto rendimento, né? Não tem isso. E 2028, que a Luísa vai estar, acho que com 32. A Luísa vai estar com. A Luísa vai estar com 32, 28, desculpa, em 2024. Agora, 2024, Então, 36, então não sei se a Luísa vai seguir para uma outra Olimpíada depois dessa. A Jennifer vai estar ali também, mesmo a 35, 34, 36, não lembro a idade da DJ, mas acho que é parecido. Talvez a Vitória, acho que ela é um pouquinho mais nova, ela tem 2 anos a menos, se eu não me engano.
mas depois não tem, né? Você não tem. Porque eu acho que no masculino hoje a gente também não vê muitos nomes no masculino, né? Competitivos. Mas a gente tem o Miguel Hidalgo que para 2024, 28, talvez 32 seja um nome forte. Mas ele também só, né? Não tem base. Não, né? a gente tem a Julinha aqui. A Julinha a gente fala que é a irmã da Luísa, mais nova, né? E ela também, ela com certeza, se ela continuar do jeito que ela tá, ela é a próxima Luísa, a próxima Vitória, mas só tem a Julinha, né? E aí? Inclusive ela treina com os meninos, então, cadê? Né? Então, é meio assim, é desafiador, né? Teriam que ter várias, né, para a gente conseguir dessa selecionar, lógico, nem todas têm a característica de ser um atleta de alto rendimento, mas enfim, tem que ter uma base mais larga, né? A nossa base é muito estreita, né? E a gente vê, inclusive, nas provas da PTO, que o número de mulheres está cada vez menor também de inscritos na elite, né? A de Brasília foi menor, essa foi legal, já teve uma disputa lá, faltou acho que a Pamela e a Bruna Man, talvez, mas de novas mulheres entrarem, né? De começarem no esporte, né? Entenderem. Outro dia eu recebi uma mensagem falando assim, não, você tem que participar para a gente ter... Eu não sei que prova que foi, que prova a gente ter não sei quantas no pódio. Eu falei, gente, mas calma, eu tenho 40. Você tem que levar as pessoas mais novas. Eu vou lá, torço, faço essa ideia, mas, pô, não pede para eu participar, né? Ó, a que ponto chegamos, né? Tem que me chamar pelo WhatsApp para fazer prova, não. Mas é assim, é preocupante, o que pensar, né? Como vai ser depois de Paris, por exemplo, né? Como é que você foi parar em São Carlos? Você falou que foi do projeto da CBTRI? Não, na verdade, a gente fez Atenas, né, em 2004. 2005 também foi um ano super fraco em relação a provas, né, a questão de patrocínio. A gente perdeu um patrocinador muito grande também, que era a Brasil Telecom, que foi com a gente para Atenas, né, junto com o Pão de Açúcar. Então, foi um ano que, apesar de eu ter sido campeã brasileira nesse ano, foi um ano super fraco e, assim, muito desmotivante, né? E aí eu me lembro que, no final do ano, o Virgílio de Castilho veio aqui para São Carlos para treinar a convite do Cali. E aí a gente era muito amigo na época, e ele me falou, Mariana, você tem que vir para cá, vamos mudar os ares, vamos começar de um outro lugar, porque ele também tinha perdido a Brasil Telecom, e aqui é o lugar para treinar. E não tinha nada aqui, se você comparar com hoje, não tinha nada aqui. Mas eu falei, gente, se o Virgílio está lá, em São Carlos, eu acho que vale a pena. E Armando já tinha treinado aqui também. Armando ficou aqui um tempão treinando para a Olimpíada, para 2000. Ele ficou aqui num hotelzinho no centro da cidade. O Dama não tinha metade daquilo que tem hoje. E era uma fazenda aberta, né? E aí eu falei, pô, Virgílio, aí eu conversei com o Cali, e o Cali me chamou realmente para vir para cá. Então eu vim para cá em 2006. Eu encerrei o ciclo com o Marcos Paulo também, né? Conversei com ele. Ele falou, não, acho que você tem que agora tentar outras alternativas, até por uma questão de motivação, mais um ciclo olímpico que você quer fazer. E aí eu conversei com o Cali e vim para São Carlos, em 2006, mas a minha ideia era ficar aqui até Pequim. Eu treinaria aqui com ele, inclusive nesse ano o Brett veio para cá, o Brett Sutton, com a equipe dele, a gente fez vários camps vindo para cá ou indo para lá, né, para a Europa. E aí eu falei, bom, então tá, então eu fico aqui até 2008 e depois eu volto para Brasília. E foi o que eu fiz, vim para cá em 2006, foi um ano excelente, eu competi muito, eu viajei muito, a gente fez um camp aqui em São Carlos no começo do ano, depois a gente foi para a Europa no meio do ano, eu fiz várias provas do circuito mundial, todas praticamente top 10, né, e aí eu já estava abrindo a minha vaga para a terceira Olimpíada, que era Pequim, né, e tinha os Jogos Pan-Americanos também no Rio, em 2007, então mais uma prova que eu tinha que focar. Então, assim, o Cali me acolheu aqui e ele falava, não, você vai treinar, você vai competir, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu me lembro que ele era aquele sonhador, né, e isso foi me motivando, porque eu já estava numa fase assim, nossa, será que vai dar, será que não vai dar, será que vai dar? Só que aí, quando eu conheci o Cali e o Brett ao mesmo tempo, foi um ano super legal, porque eu treinei muito, eu fui para a Europa, a gente ficou lá uns 3, 4 meses também treinando bastante, e foi um ano que eu fiz muitas provas, inclusive provas do circuito mundial, que eu fui sempre pódio. Foi um ano que eu fiz bastante dinheiro com premiação também.
Em 2007 teve aquela prova do Hy-Vee triatlo, aquela prova de 1 milhão, eu fui pódio. Então, assim, foi aí que começou a minha história aqui em São Carlos, né? E aí, com tudo isso, eu conheci a equipe, conheci o Reinaldo, a gente treinava todo mundo junto, consegui transferir a minha faculdade para cá, então também estudava aqui na Unicep, né, que era a Faculdade de Educação Física. Então, fui construindo minha vida aqui, né? E aí... Nunca mais deu Pequim, amarrei o bode, e aí, como diz aqui no interior, amarrou o bode e não saiu mais. Aí o plano que era voltar para Brasília, não, vai ficar aqui, e aí estou aqui até hoje, desde 2006. Eu quero tentar entrevistar o Cali alguma vez para contar essa história, que todo mundo, de alguma forma, passou pelo Cali ali na história. Ele tem história, viu? Ele tem bastante história, com certeza. E você acha que o Brett um dia muda para São Carlos? Porque ele adora também, né? O Brett sempre fala de São Carlos, toda hora ele... ele adora. Mas eu não sei, por enquanto não, acho que não. Ainda mais agora que ele tá com netinha, né? Então, ele tá curtindo a neta. Meio difícil. Mas vem para cá, a gente quer trazer ele. Agora ele tá, né? A gente até falou na live lá que muita gente não sabia. Eu também fiquei sabendo recentemente. Foi recente todo o caso, né? Da saída do Eduardo Braz, então o Juliano assumiu e o Brett é o head coach agora ali. E o Reinaldo é o tradutor e barra motivador. O coach assistente, né? Coach assistente. E aí, em 2009, teve a situação do doping, então você foi forçada a se aposentar, né, de certa forma. E aí, como é que você falou? Puta, e agora? O que eu faço? Eu só sei nadar, correr, pedalar? E falo na verdade é aquela história, né? Eu sempre falo, né, Gabriel? Hoje eu falo com super tranquilidade do que aconteceu. Toda história boa tem o seu capítulo ruim, né? Eu tive 2 casos de doping, né? Um eu consegui provar uma contaminação cruzada de suplementação com manipulação de farmácia, que foi em 2002, logo depois dos Jogos Sul-Americanos. 2003 foi o meu melhor ano no circuito mundial, inclusive um 8º lugar no campeonato mundial, né, na Nova Zelândia, 8º não, 9º, top 10 no campeonato mundial, tanto que eu me classifiquei para Atenas super tranquila, né, em relação à pontuação e vaga e tal. Aí depois, em 2009, outro caso, inclusive no ano que explodiu de caso, né, a gente teve o caso do César Cielo, inclusive com a mesma substância que a minha. Tivemos o caso da Daiane dos Santos, a ginasta com a mesma substância que a minha, e tivemos aquele caso do atletismo, que acho que foram 9 atletas pegos no centro, que eles treinavam aqui no interior, não sei se é interior de São Paulo ou do Rio, enfim. E aí foi um ano muito difícil, porque por mais uma vez eu passei por uma situação super constrangedora, que para mí foi terrível, porque não era uma vez, era a segunda vez, né, que eu estava sendo duvidada aí. E eu me lembro que eu fiz o Ironman de Florianópolis em maio, e eu estava com muitas lesões, né? Eu tive 2 tendinites nas 2 articulações do tornozelo, né? Tendão de Aquiles também, bursite, tudo de it. E aí eu fui para São Paulo nessa época tratar. Eu fiquei bastante tempo em São Paulo tratando, e foi quando estourou esse caso. E foi terrível, porque assim, eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia como que eu vou provar mais uma vez que... mais uma vez um caso positivo. Eu falei, nossa, o que eu faço agora? Só que como eu estava em São Paulo com uma equipe médica, eu fiz o tratamento todo no INA, né, no Instituto do Atleta com o Andreoli. Eu fui atrás de advogados, né, no Brasil, e foram advogados, inclusive, que cuidaram do caso da Rebeca. E a gente passou um semestre tentando correr atrás de laboratórios que fizessem análise de suplementos, correndo atrás de defesa, correndo atrás de todo o processo, né? E foi bem difícil para mim, porque, primeiro, eu entrei numa depressão profunda. O que eu ia fazer, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei nadar, correr, pedalar, tratando lesão e longe de casa, porque eu tive que ficar em São Paulo esse tempo, né? Fiquei na casa da minha tia. E foi bem difícil, assim, Gabriel, porque... por conta de todos esses casos de doping que tiveram, o único laboratório que poderia fazer análise dos meus suplementos era o Ladetec, que, aliás, ele é o único, né? Porque ele é credenciado da UADA aqui no Brasil. E eu precisava de uma carta via confederação pedindo autorização para essa análise, porque era a minha única alternativa, era fazer essa análise para ver se realmente eu acharia alguma coisa, e se eu não achasse aí, eu não sei nem o que eu faria depois. Mas a carta não veio até hoje eu espero essa carta. E aí eu perdi o prazo da defesa.
Aí, o que eu teria que fazer? Ir para a Suíça, né, na corte dos esportes, fazer uma defesa pessoalmente, né, argumentar o que aconteceu, por que eu não fiz, eu tenho certeza que eu não fiz, enfim. Só que eu já não tinha mais grana nem para fazer isso, porque eu tive que usar com advogado, eu tive que usar com defesa, aquela coisa toda, né, enfim. E aí eu já estava muito cansado, falei, olha, para mim chega, já que eu perdi mesmo, eles me deram uma suspensão de 6 anos, então agora eu vou cuidar da minha vida, porque assim, eu não consigo, eu já estava desgastada fisicamente e mentalmente, então nem se fala. Só que eu estava entrando num estado de depressão muito forte, porque o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Eu não sei, eu não tinha rumo, eu não ia treinar. A única coisa que eu fazia é ir para fisioterapia. Comecei para fisioterapia de manhã e de tarde. Aí ficava na clínica lá o dia inteiro, porque pelo menos eu ocupava a cabeça. Comecei a fazer terapia com psiquiatra, né? E foi uma época que eu tomei bastante remédio para depressão, ansiolítico, né? E vamos tocar a vida para frente agora. Eu já estava com o Reinaldo, então ele classificou para o Havaí esse ano, 2009, e ele falou, não, você vai comigo, para pelo menos você sair do Brasil. Inclusive, a sentença foi dada quando eu estava lá, né? Essa sentença dos 6 anos. E eu fui com ele, me desliguei do mundo, e meu pai falou, agora vive a sua vida aí, a gente toma conta aqui, o que tinha que ser feito foi feito, não tem mais o que fazer, e agora você tem que pensar o que você vai fazer daqui para frente, né, e foi assim. Então, eu sempre falo que eu nunca aposentei, né, eu tive que parar, mas não aposentei, né, mas enfim, e aí em 2009, eu fui para o Havaí, teve a sentença, voltei para o Brasil, em 2010 eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu falei, bom, agora eu tenho um porquê, para a minha vida, né? Eu tenho uma criança que eu vou ter que cuidar, eu vou agora voltar a estudar, a gente começou a construir a casa. Então, assim, a vida mudou completamente, sabe? Da água para o vinho, né? Porque antes eu ficava ali pensando e tal. O Reinaldo foi fundamental para mim nessa fase, porque foi ele que me manteve motivada a continuar, a voltar a estudar. Vamos agora fazer a nossa vida aqui, vamos construir a casa, enfim. E aí, em 2010, que o Reinaldo foi para a PUCOM, para fazer a prova lá, ele ganhou a prova, não teve jeito, né? A gente teve que comemorar e eu engravidei. Então, aí a vida virou do avesso não, mas virou para um caminho diferente, né? E aí foi onde eu foquei na maternidade, nos estudos, né? E dei um tempo do triatlon, né? Foi um ano que eu fiquei bem assim, meio afastada, apesar de ele estar viajando bastante, competindo, circuito e tal. Eu dei uma afastada para focar mais em mim, na minha saúde, né? Até porque eu estava gerando uma criança, né? E aí a parte de remédio, tudo, passou... Quando eu engravidei, aí você, cara, sua vida muda, né? E a minha médica falou, tira tudo, porque agora você está grávida. E foi ótimo, a gravidez foi excelente. Eu me lembro que eu corria até a 33ª semana, eu nadei até o dia de Italuana. Eu só não pedalava porque eu tinha medo, né? Naquela época não tinha tubo, rolo, não tinha nada disso. Então eu tinha que sair na rua para pedalar e eu tinha medo. Então eu fiquei nadando e correndo bastante. E foi uma gravidez super tranquila, eu dormia muito. Nossa, era uma delícia, dormia. E estava estudando, né? Então eu também ia para a faculdade. Né, eu terminei a minha faculdade em 2012. Você falou, eu lembrei da Nicola Spirig, que ela, acho que era do 2º ou 3º filho, que ela estava dando esfera de tipo, 100 de 100 na piscina, ela tipo, a 1,20, ela chega no 1,20 com a barriga daquele tamanho, e ela lá. Eu nadava no SESI, né, na época, porque era a única piscina que eu podia ir nadar todo dia. Aqui ou você vai 2, ou você vai 3, você vai pagar. Aí, como o Reinaldo treinava lá no SESI, eu falei, eu vou para lá, a gente pagava coisa, acho que nem pagava na época, não sei, uma coisa muito irrisória, assim, e eu nadava todo dia. Quando eu chegava lá, os salva-vidas, eles olhavam para mim assim, nossa, lá vem ela de novo, porque eu usava palmar, eu usava pulbol, eu cronometrava série, eu dava virada, nossa, mas eu nadei muito, assim, né, depois que eu parei de correr, porque chegou uma hora que a barriga pesou, então eu tinha que parar de correr, mas... Eu nadei muito, assim, muito. Eu tive a Luana no sábado à noite, sábado de manhã eu tinha ido nadar, entendeu? Então, assim, se bobeasse, eu tinha tido ela dentro da piscina, nadando. Então, eu chegava, era desespero do salva-vidas. Nossa, quando eu chegava, ficava 5, assim, tinha uns 5, assim, parados na bola, assim, né? Ai, meu Deus. Aí ela fazia assim.
Eles fazendo o curso de parto aquático, né? Galera, vamos aprender aqui, que até essa manhã aqui, vamos só... Até hoje tem uns que me sacaneiam por causa disso. Até hoje, né? Quando a gente encontra o povo lá no SESI. É engraçado. E quando que veio a ideia da assessoria? Como é que... Então, eu nunca me vi fazendo outra coisa, né, Gabriel? Eu sempre quis trabalhar e estar envolvida com esporte. E aí eu fiz educação física, me formei, logo eu já entrei numa especialização de treinamento. E eu sempre tive essa ideia de ter essa assessoria. E assim, não uma assessoria, uma academia, mas que eu trabalhasse com esporte, se fosse envolvida com isso, né? Eu sempre tive isso em mente, né? Nunca me vi trabalhando em um consultório ou num escritório, nunca. Eu sempre quis andar assim, do jeito que eu ando todo dia, viseira, roupa esportiva, tênis, bermudinha. E aí, quando eu me formei, eu fiz a especialização em treinamento aqui em Campinas, e já quis logo abrir uma assessoria, né, usando o meu nome. Mas aí eu comecei a trabalhar numa academia aqui em São Carlos com um grupo de corrida. E eu sempre tive o desejo de trabalhar com atleta, né, mas quando eu entrei nessa academia, eu peguei uma turma só de iniciante. Falei, nossa, eu vou acabar com todo mundo. O que eu faço com esse não sabe nem correr. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, eu tive que aprender todo esse processo de você inserir atividade física na vida das pessoas. Só que depois, com o tempo, eu fui pegando esse ritmo, né? Você começa a entender a vida de cada um, o ritmo de cada um, né? A história de cada um, e isso foi me encantando. Eu falei, nossa, eu quero fazer a minha marca e ter a minha assessoria e fazer isso, e levar a atividade física para as pessoas, porque uma vez que você coloca uma pessoa para correr, por exemplo, ela nunca mais te esquece, né? Ela sempre vai te agradecer, você mudou a vida dela. Porque eu tinha esse plano também de trabalhar com alto rendimento, mas é um processo até você chegar nisso, principalmente se você quer se envolver com uma confederação, né, enfim, uma federação internacional. Então, eu fui por um outro lado, e aí eu já montei a minha marca, né, a gente procurou uma agência, o Reinaldo ainda estava estudando, então não dava para ele entrar junto comigo no projeto, então eu falei, vamos fazer a Rata, e depois futuramente a gente vai associar os dois nomes, porque ele estava já fazendo educação física também. E aí, assim, nasceu, a gente fez eu lancei a assessoria em 2016, né, aqui em São Carlos, uma assessoria mais com corrida de rua, né, ainda um pouco do triatlo, e ela vem crescendo desde então. E aí, nesse processo, o Reinaldo se formou, a gente juntou os dois nomes, a gente tem hoje uma academia aqui em São Carlos também, que tem toda uma história de sócio, tudo, que agora é só nós, né, eu e Reinaldo. Então, isso tudo está começando a acontecer agora, né, desenrolou no meio da pandemia, então agora que realmente a gente vai começar a divulgar tudo isso de uma forma mais ampla, né, a gente ficou aí na pandemia praticamente quase um ano fechado, né, porque a gente ficou 8 meses no ano, mais 5 meses no outro, e nesse meio tempo a gente foi ajustando as coisas, né, tirando sócio, tirando nome, colocando o nosso, associando os dois sobrenomes, né, enfim, a gente foi criando a nossa marca, e aí estamos crescendo aí no mercado de assessorias, né. Mas a tua ideia pessoalmente é ter alto rendimento ainda no futuro? Ou agora passou? Eu gosto muito, né, muito, Gabriel, do alto rendimento, eu acho, assim, um outro mundo, um outro planeta, né, mas hoje eu sou, assim, eu tenho muito mais atletas amadores, né, e o que é legal também, porque você passa uma outra visão do que é o esporte. Eu ouvi o episódio do Manzan, ele falando da questão do atleta amador, e realmente é isso, né, você tem que às vezes segurar a rédea e falar, peraí, você não é atleta profissional, eu já tive bastante confusão com isso, inclusive, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com alto rendimento, estudo bastante, eu fiz a pós-graduação em treinamento, depois eu fiz a especialização na Unicamp em triatlon, já fiz os cursos da ITU, hoje eu estou fazendo o curso da ITU para treinamento para mulheres, né, female triathletes, então, assim, ainda tenho essa vontade, né, mas é um processo, né, assim, como você ser um atleta profissional, ser um treinador também de alto rendimento, acho que não é da noite para o dia, apesar de eu ter vivido isso, né, uma coisa, outra coisa, não porque eu vivi e fui, que hoje eu tenho que ser a treinadora de alto, eu acho que é todo um caminho que você tem que aprender muito ainda, né, para errar menos, não acertar mais, mas errar menos, mas tenho vontade, sim. E como é que foi voltar a ser atleta amadora
depois de um tempo, assim, voltar para o triatlon como atleta amadora? Cara, é um barato, cara. Eu nunca parei, né, Gabriel? Nunca parei de treinar. Eu sempre, todo dia, isso para mim é terapia. Hoje, e você vê o esporte de uma outra maneira, né? É impressionante como muda, né? Pô, eu saio para pedalar 3, 4 horas, eu não tô nem aí, eu não levo nem gel, vai na água, sabe? Porque assim, você quer se divertir. E aí, em 2017, 2016, eu levei o atleta para Floripa. Tava com dengue, mas ele fez a prova e foi super bem. E a gente acompanhou o dia inteiro, né? Aí eu falei, nossa, Rei, eu acho que eu quero fazer Floripa. Porque eu fiz 2009, achei horrível. Eu sofri muito na prova. Eu me lembro que eu nadei super bem, pedalei bem, mas eu quebrei na maratona. Eu fiz a maratona para 4 horas. Foi assim, foi muito dolorido. Eu falei, nunca mais eu faço isso. Só que em 2016, a gente viu os meninos competindo. Eu falei, nossa, acho que eu quero fazer. Aí o Reinaldo foi lá e me inscreveu, sem eu saber. Depois ele avisou, ó, você está inscrita. E ele ia fazer a prova também, né, no 2017. Aí, pô, vamos treinar, né? Juntamos a fome com a vontade de comer. E foi muito legal a prova, porque você faz a prova de uma outra maneira, né? Você faz vendo a paisagem, você faz vendo a galera. Eu me lembro que passou um pelotão no ciclismo, entra aqui, Mariana. Opa, eu entrei, sabe? A galera do vácuo, tô eu lá, competindo. Mas, assim, foi super bacana no sentido de você aproveitar e curtir a prova de uma outra forma, que não como profissional. Porque eu me lembro que quando eu fiz Floripa a primeira vez, nossa, era aquela tensão, fazendo a prova sozinha. Eu me lembro que eu fiz os 90, falei, meu Deus, tem mais 90 quilômetros, como é que eu vou fazer isso? E você não vê nada, você só vê a moto, cronômetro, enfim. Mas a questão do amador, voltar a competir eu super adorei. Inclusive, eu quero fazer mais provas, né? Eu fiz Floripa nesse ano aí, em 2017, aí ganhei a categoria, que na época era 35 a 39. E aí eu me classifiquei para Kona, ainda fui para Kona. De queda, ainda fui para Kona. Falei, não, porra, tem que fazer, né? E treinando meu treininho diário, 1 horinha, 2 horinhas por dia no máximo, até porque eu trabalho, né? Tem a casa, tem a Luana, tem a rotina da vida. Mas, assim, é um outro sentimento, né? Para quem já foi atleta profissional e compete no amador, é uma outra vibração, sabe? Apesar de você querer competir então, que a gente estava falando antes de começar, né? Eu queria fazer Pirassununga, mas, pô, eu queria fazer bem feito. E se eu não consigo nadar, eu não vou fazer, né? Mas, apesar disso tudo, a gente é outra visão de prova, é bem mais divertido. Eu super curto, eu adoro. Eu fiz GP várias vezes. O ano passado, não, em 2020, o Sandro me chamou para fazer o GP, o Double. Falei, cara, quer saber? Por que não? Fiz o Extreme no sábado e o sprint no domingo, né? Lógico que no final do dia não era mais ninguém, mas, nossa, foi super bacana. Sofri muito, mas foi super, super, assim, divertido de passar o fim de semana, né? Então, assim, sempre que o pessoal me convida, eu faço. Você gosta de estar nas roubadas, né? Eu gosto. A minha próxima roubada é um Extreme. Quero fazer um Fodax, uma prova mais, assim, diferente, sabe? Mas vamos ver, voltar a nadar. Provas, né? Já viveu tanta coisa, é legal viver um negócio diferente, né? Com sem certeza. Essa pressão que você falou, né? De cronômetro, não sei o quê, poder curtir. É exatamente isso, é sem pressão. Você vai, pelo menos no meu caso, né? Não desmerecendo nada, muito pelo contrário, eu treinei muito. 2017 foi o ano que eu treinei pra caramba. E eu me lembro que eu saía com o Reinaldo para pedalar, eu sofria na roda dele e tinha que correr, e aí a gente foi para Kona. Kona não tinha feito nenhum treino longo para Kona, e eu cheguei lá para fazer um treino com o Cid, passei o resto do final de semana dormindo, porque eu não conseguia levantar da cama, mas sem desmerecer, só que para quem já viveu esse lado, né, depois você volta a competir de uma outra forma, nossa, é muito legal. É muito bacana de sentir. Tem que ajustar, né? A cabeça e o corpo, né? Que a cabeça às vezes manda ser atleta profissional de novo e o corpo não é mais o mesmo. Enfim. Não, e é assim, né? A maturidade vem com a idade, né, Gabriel? Então, pô, você pensa melhor, você toma outras atitudes que você não tomaria, né? Então você fala, puta, por que isso não... Por que a cabeça não estava quando eu era um atleta profissional, né? Hoje você raciocina, você tem estratégias. Não, vou fazer dessa forma, vou seguir esses números, entendeu? Só que o corpo é o que você falou, não obedece, às vezes não quer ir, não, tá cansado. Eu vivo cheia de dor hoje, né? Tem muitas dores,
Nunca fiz nenhuma cirurgia, mas tenho dor no quadril, tenho dor nos tornozelos, tô jogando tênis, já tô com dor no cotovelo já, sabe? Tipo assim, já tá tudo desgastado, entendeu? Mas é isso, né? Judiou do corpo. Judiei, exatamente. E eu tive muitas lesões na minha carreira, né? Muitas lesões, assim, porque eu ia até o extremo. Quando eu falava assim, nossa, tá doendo, que eu parava, é porque já tava ruim. Já tem umas 3 semanas atrasado já. Quando você parava é que já tinha... Já tava para lá de Bagdá. E hoje ser torcedora, né, acompanhar de longe, é mais difícil do que estar dentro. Tem hora que você quer entrar no negócio, pelo amor de Deus, não aguento mais assistir o Reinaldo competindo, eu quero estar lá. É bem difícil, mas assim, hoje a gente tem internet, né? Hoje passa tudo ao vivo, então, eu não sofro tanto estando longe, né? Porque mesmo ele estando competindo longe, por exemplo, a gente consegue acompanhar. Mas, por outro lado, é difícil porque você quer estar ali, você sabe o que ele está passando, você sabe o que ele está sentindo, você sabe que a disputa ali, aquela disputa de peito com peito ali para correr, você sabe tudo isso, né? E aí você bate aquela coisa de, nossa, eu queria estar no lugar dele, eu queria estar fazendo também as provas, mas depois passa, é rápido o negócio assim, o sentimento bem rápido. Mas é tão cansativo quanto torcer, viu? Meu Deus do céu. Tem prova que, olha... O dia do GP eu fiquei destruído o dia inteiro lá filmando, passa para cima e para baixo. Não dá. Pelo amor de Deus, é muito cansativo. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu também fiz pro Reinaldo. Que a Lulu vai ser triatleta ou não vai? Não vai, cara. Ela não... Não vai. E, ó, eu vou te falar, o primeiro baque foi quando ela falou assim, mamãe, não quero ser triatleta. E assim, ela faz de tudo um pouco, né? E a gente deixa ela fazer tudo. Ela joga tênis, ela faz ginástica olímpica, ela jogou futebol, tudo. Só que eu acho que pelo que a gente já viveu e ela junto acompanhando, eu acho que ela meio que... E o segundo baque foi quando teve Tóquio, né? O Reinaldo não classificou e a gente falou, nossa, agora a gente não vai mais pensar em Olimpíada. Porque quem que vai para a Olimpíada? Ela não quer ser triatleta, ela não deve seguir a carreira de esportista, porque ela quer estudar, ela disse que quer estudar. Então, aí bateu o segundo baque, assim, tipo, nossa, e agora? Aí a gente ficou meio triste mesmo, sabe? Inclusive, eu vou tatuar, eu tenho várias tatuagens, mas não tenho a Olimpíada ainda, né? Eu vou até tatuar isso para eternizar, porque foi um momento de reflexão que a gente teve. E agora, né? Agora a gente não vai mais pensar em Olimpíada, porque o Reinaldo agora tá com outros projetos, eu muito menos, né? E a Luana, ela não vai, gente, e eu acho que, assim, é a maior decepção do Brasil. A qualidade triatlética é essa, né, porque genética ela tem. Exato. Tem corpo, gosta, mas não é o triatlon, infelizmente. Alguém tem que ter juízo nessa família também, né? Pois ela quer estudar, e eu fico feliz por estudar, ela quer ser isso, ela quer ser aquilo, então... Tá bom, pelo menos ela tem um objetivo aí que não o esporte, né? Viver o esporte ela vai viver, era o que você falou, não tem jeito. Com certeza. Só vai com certeza. De outra forma. E, Mari, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Me conheço por pessoa. E eu acho que são várias lições, né? Porque o transporte transforma, né, Gabriel? Então, assim, a pessoa que eu sou, o que eu aprendi, a questão da disciplina, do respeito, essa coisa de você ter uma, como se fala, não é disciplina, mas ter essa persistência, essa consistência nas coisas. Por tudo que eu passei no esporte, inclusive em relação até os casos de doping, me deixou uma pessoa muito mais forte. E não existe problema. O problema se resolve, sabe? É muito fácil resolver qualquer probleminha que aparece. Então, assim, é a persistência, é a paciência, né? A questão de você acreditar que você pode fazer as coisas. Todas essas lições que o esporte traz, realmente fazem você uma pessoa melhor, uma pessoa diferenciada, e com certeza uma pessoa mais forte, né? Então, assim, são muitas... Eu seria injusta de falar apenas uma lição, né? Acho que o esporte me trouxe quase tudo que eu tenho e que eu sou hoje, né, como pessoa.
e eu tento passar isso para quem está perto de mim, né? As mesmas lições. Então, assim, é muita coisa para resumir só em uma frase, né? Não, mas a frase eu deixo aberta também, pode responder do seu jeito, que tanto tempo no esporte, se eu conseguisse definir todo esse tempo em uma palavra, só em uma frase. Uma palavra só ia ser difícil. E assim, eu me vejo no esporte para o resto da vida, não tem... Hoje eu trabalho com esporte e eu fico pensando como é que uma pessoa nunca inseriu uma atividade na vida. É que nem escovar o dente, como é que se... Sabe, é uma rotina, né? Faz parte do dia, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer o corpo de alguma forma, suar, enfim. Então, assim, é difícil, né? Porque ainda tem outras lições para aprender com o esporte, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, então não dá para fechar essa fase ainda. E qual que é o seu sonho hoje? Cara, eu tenho vários sonhos, eu não sei nem se eu tenho vida para tantos sonhos, sabe? Mas, assim, eu penso muito na minha família, né? Então, por exemplo, eu tenho o sonho de ver a Luana na vida dela formada, encaminhada. Eu tenho o sonho de ver o Reinaldo ganhar a Floripa, eu tenho o sonho de ver o Reinaldo brilhar em Kona, porque eu acho que por tudo que ele já viveu, ele merece, né? E agora as pessoas falam, ele perdeu tempo. Cara, não perdeu tempo. Tudo no tempo dele, mas quem sabe, né? Ainda aí tá... eu tenho outros sonhos pessoais também, enfim, tem tanto sonho, mas assim, sonhos palpáveis, né, que eu sei que podem acontecer agora, é isso, né, a Luana tá bem, com saúde, eu ter saúde para conseguir acompanhar tudo isso, e ver o Rei brilhando aí nas provas longas, né, somente ganhando aí Floripa, que é um sonho que tá quase, né? Tá ali. Quase. O segredo nosso aqui, eu acredito bastante, inclusive. Nossa, e eu também. Então, assim, vamos sonhos por prazo, né? Vamos ao curto prazo agora, enfim. Mas tem bastante coisa ainda aí para acontecer. Foi engraçado quando ele falou, não, vou para prova longa e tudo. Eu falei, pô, mas o Reinaldo já tá tanto tempo aí, deve ter quase 40. Não, o Reinaldo tá com 34, 35, né? 35. Falei, 35. não, tem tempo, tem muito tempo ainda de longa distância para fazer e também tinha a questão, obviamente, do SESI, da parte de salário, de, né, tentar a Olimpíada, tinha um dinheiro em casa, então, né, não dá para... Às vezes é muito fácil, eu aqui da cadeira, falar, o cara devia ter... Não, né? Não, a melhor coisa que aconteceu foi isso, né, o SESI estava do lado dele ainda nesse projeto, e, para ele entrar o ano assim foi excelente, né? Então, assim, é um sonho que vai se realizar. Não, é engraçado, quando eu falei com ele, eu falei, então, oficialmente, você daqui a pouco tá sem emprego, né? Que foi depois da tentativa de índice. Ele em dezembro eu tenho contrato, depois não sei. E aí, isso mesmo. Deu tudo certo. E, Mari, obrigado demais por... Já deu 1h20 já de papo, já. Sério? Ixi, ainda ficava conversando aqui, ó. Você tá vendo, né? Como é que eu gosto de falar? Tem que controlar. Não, mas eu controlo também, eu falo pra cacete também. Mais te agradecer lá na live lá que a gente apareceu, que a gente brincou lá, foi super legal também. Bom demais falar, conhecer a história do teatro da nossa terra, né? Agora eu posso falar da nossa terra. Conhecer um pouco mais da tua carreira, enfim. E sabe, o Mundo Tri sempre aberto, que você precisar, para você, para o Rei, enfim, você sabe que aqui estão com a chave já, a porta está aberta, mas você tem uma chave extra aí, vai que bate a porta e ela fecha, ela está aberta, vocês têm a chave. Então, sintam-se em casa aqui com a gente. Gabriel, obrigada. Eu que agradeço o convite. Como eu te falei, né? Eu acompanho todos os podcasts, eu adoro. E é legal, né? Você ir resgatando essa história, trazendo história nova, né? Para o nosso esporte. Eu sou de uma, sei lá, segunda, terceira geração do teatro. Hoje já está aí na quinta, sexta. E parabéns por tudo que você tem feito, né? O Mundo Tri está arrebentando no triatlon, dando esse apoio importantíssimo aí para os nossos atletas profissionais, né? Eu acho que isso é fundamental, o esporte tem que ter ídolos, né? E você está fazendo super trabalho. Obrigadão mesmo pelo convite e por estar aí brilhando, né? Mais sorte ainda e mais trabalho para você. Um pouquinho, mas não tanto, brincadeira, não, legal ouvir isso. E treinos, né? Tem que treinar também, né? Não, é engraçado que eu te falei, né? Que eu pedalei 4 horas, tava morto, você falou, não, eu pedalei 3, 4 horas só na água. Eu falei, nossa, e eu sonhando com o pai mediano aqui. Para tomar um cafezinho, vai conversando com as meninas, é uma delícia, ixi. Vou entrar nesse pedal aí, que é mais minha cara também, que hoje eu sofri. Então é isso. Tá bom.
Bom, galera, mais um episódio do MTCast, Mariano Rata, siga, compartilhe, segue a Mariana lá também, o Rata Colucci também, a assessoria deles. Sucesso pra gente. E é isso, mais um MTCast.